Queridos companheiros, senhoras, senhores, agradecemos a oportunidade formulando votos de muita paz. Nossas palavras iniciais não poderiam ser outras, senão o nosso louvor e a nossa gratidão por aqui podermos estar. Agradecendo o generoso convite da Marli, do Virgílio, a hospitalidade, o carinho da Cátia, do Carlos, de todos os irmãos, em nome dos quais cumprimentamos a todas as senhoras e os senhores. Era o verão de 1774 e viajava um jovem comprador pela região da Áustria, até que nessa viagem ele sente uma dor profunda, uma cólica no estômago, e buscando então solucionar o seu problema de imediato, ele vai buscar um sacerdote jesuíta, um padre jesuíta, de nome Maximilian Hell. Esse padre era conhecido porque já naquela época utilizava algumas varetas de metal que, segundo chamavam, eram magnetizadas. E aqueles objetos tinham a ideia de curar os problemas ou minorar os incômodos físicos. Então, o sacerdote Maximilian Hell providencia uma dessas barras de ferro imantada para que o jovem pudesse colocar sobre a região estomacal, e ele o faz. Daí a algum tempo, ele continua a sua viagem e relata ao sacerdote que houvera tido uma melhora impressionante. Naquele período, o sacerdote tinha um amigo que era médico e que adivinha do Lago de Constanza, um jovem médico que tinha um hobby muito profundo, o de compor, tocar e hospedar músicos. Entre os músicos que ele hospedava em sua casa, em seu palácio, ele que havia se casado com uma viúva muito rica da Áustria, ele recebia Mozart e seus familiares constantemente. A única coisa que o médico não fazia era clinicar, porque ele tinha horror de medicar as pessoas. Seu nome, Anton Franz Mesmer, que mais tarde seria conhecido como o grande pai dos fluidos, principalmente do magnetismo animal, a quem o professor rival Allan Kardec, antes de conhecer a doutrina espírita, foi profundo estudioso dos fenômenos do mesmerismo ou do magnetismo, dos fenômenos do interior da criatura. Então, quando o sacerdote relata a Mesmer, o médico que não clinicava, falando dessa barra de ferro que houvera feito prodígios, o médico resolve então encomendar-lhe um par daquelas barras para que ele pudesse agora começar as suas experiências. E assim, recebe as barras de ferro imantada e com o magneto agora vai recebendo na sua casa palaciana diversas pessoas enfermas. Era a primeira vez que ele medicava. Basta lembrar que Paracelso, como foi chamado de Lutero da medicina, porque revolucionou a medicina, apresentou para a sociedade europeia da época as barras de ferro imantado, como sendo um objeto para a cura ou para a melhora da saúde física. Então o Dr. Mesmer começa a receber pessoas de todos os lugares, enfermas, doentes, convulsionadas. E o interessante é que ele foi observando que as barras de ferro produziam efeito, mas ele entendeu que deveria existir uma causa muito antes do efeito. E a causa, ele cria o axioma: não há nada na natureza capaz de produzir a melhora do homem do que o próprio homem. Ele percebeu que não era a barra de ferro imantada, mas era a energia que extraía-se de suas mãos, um magnetismo impressionante que era capaz de curar. E a sua casa agora antes, que era palco dos maiores espetáculos e dos maiores shows artísticos, passou a ser palco das maiores curas de que se teve notícia de aquela época. As pessoas corriam para encontrar o Dr. Mesmer, e a sua fama foi além dos locais mais distantes, ao ponto que o príncipe eleitor da Baviera manda-o chamar, para que ele pudesse estar naquela região em algum tempo, para curar as pessoas. Ele houvera agora substituído o magneto feito pelo padre pelas suas mãos e pelo seu olhar. O olhar expressivo, quando ele passava pelos enfermos, era impressionante. Muitos convulsionavam, caíam, sofriam uma síncope, um desmaio, para depois recobrarem o estado de saúde. Relembramos-nos de Jesus,
quando o obsidiado de Gadara vai saindo da cuna, e quando o Cristo ordena que os espíritos saiam, ele tomba, cai, e os espíritos seguem aquela manada insistente de porcos. A partir daquele momento, o Dr. Mesmer passou a ser um homem extremamente famoso. Mas eis que quando vai à Baviera, ele descobre uma jovem de nome Frauler Paradise, que era uma jovem pianista cega, e por ser cega, ganhava a atenção de todos. Era um gênio da música, aquela jovem garota. Tão geniosa que recebeu uma pensão anual vitalícia da imperatriz, para que pudesse custear as suas despesas, e ela lotava os salões, os anfiteatros. Ela era cega de nascença. O Dr. Mesmer então vai atendê-la, e começa um tratamento. Relembramos mais uma vez Jesus, quando nas margens do Siloé, um homem o procura, cego que era. O mestre faz da sua saliva a lama e passa sobre os olhos do homem. Manda que ele se atire nas águas, porque narra a história judaica, que quem se atirasse naquelas águas, no primeiro balsar das águas, no primeiro balançar das águas, seria curado. E o homem lava os olhos com aquela água em que o Cristo houvera lhe passado a argila, através de sua saliva, e passa a enxergar. Então o Dr. Mesmer, utilizando o magnetismo, consegue fazer, através de suas mãos, de seu fluido, que a jovem volte a enxergar. Poderia ser, minhas senhoras e meus senhores, a grande glória do Dr. Mesmer, mas foi-lhe a sua grande desgraça. Mais uma vez, parodiando Jesus, quando entra e faz um dos fatos mais impressionantes, que era despertar um cataléptico, um letárgico, como foi Lázaro. E as pessoas empolvorosas o receberam glorificante em Jerusalém, e horas depois estavam levando para a crucificação. A jovem encantou-se pelo Dr. Mesmer, pela sua capacidade de cura, mas o seu professor de oftalmologia, médico que lhe tratara, logo cuidou de procurar os pais da jovem Paradise, e disse a eles: vejam só, numa Viena repleta de artistas, de poetas, de musicistas, que glória terá uma pianista que enxerga? Vossa filha só era famosa porque era cega, porque não conseguia enxergar. Agora provavelmente perderá até a pensão pífia que recebe da imperatriz. Esse homem é um charlatão e veio para minorar as vossas finanças. Agora sua filha nada mais será do que uma reles pianista que enxerga. Antes ela era cega, era um fenômeno. E os pais cobiçosos logo perceberam que foi uma desgraça a filha voltar a enxergar, porque perdiam dinheiro, o capital à frente dos interesses do sentimento. Ainda vemos isso. 2015 ainda vemos muito disso. Mas eles começaram então a fazer uma campanha contra o Dr. Mesmer. E o que seria mais fácil? Dizer agora que ele, que era casado com uma viúva, estava tendo uma relação extraconjugal com a jovem Paradise. E para a sociedade da imperatriz Maria Cristina era absolutamente absurdo naquele momento isso. E começou a correr de boca a ouvido que o Dr. Mesmer era amante da jovem anti-cega, que agora passava a enxergar. As pessoas começaram a criar por Mesmer uma repulsa natural. E logo numa noite chuvosa e cheia de neblina, ele recebe a autorização da imperatriz para que saia da Áustria de uma vez por todas. Ele então vai para Paris. Encontra Paris no período em que falava-se de igualdade, liberdade e fraternidade. Era a Revolução Francesa glaçando as almas. Os nobres ideais de tornar o homem mais livre, mais solto, estavam impulsionando. E lá, durante 5 anos, o Dr. Mesmer passou a ser o imperador. Dizemos imperador porque as pessoas estavam saturadas com Luís XVI, com a sua loucura, com o seu apogeu, e reinava também lá a filha da imperatriz da Áustria. Mas o Dr. Mesmer passou a chamar a atenção de todos. Morando numa casa não menos gigantesca, as pessoas corriam para ver aquela cura, e narram seus biógrafos que ele passava com o manto lilás.
E por onde passava as pessoas caíam, sofriam as convulsões e se curavam. Observaram que o mais tocante do Dr. Mesmer era o seu olhar. Que quando ele olhava e fitava os olhos de uma pessoa, de uma personalidade enferma, na maioria das vezes aquela pessoa sofria um atrito psicológico e não conseguia suportar os olhos do médico e médium. Pois bem, mais tarde, analisando, já no século XIX, depois de muitas pesquisas, muitos chamaram Mesmer de charlatão, e depois do seu período de 5 anos na França, ele é obrigado a sair, porque a sociedade médica acadêmica não podia conceber que um homem curasse apenas com as mãos, impondo as mãos, porque isto era para a medicina tradicional um prejuízo muito grande. E Mesmer utilizava, além da magnetização pelas mãos, dos passes magnéticos, a água, que era por ele também magnetizada para efeitos terapêuticos do corpo e da alma, para aliviar as tensões nervosas, para voltar o indivíduo a um estágio de saúde plena. Então ele sai da França e vai desencarnar bem mais tarde, esquecido, vilipendiado. Mas como diz o ditado que a pessoa só tem valor depois que morre, depois que ele morreu passou a ser o pai do magnetismo animal, o grande descobridor deste fenômeno capaz de curar, de neutralizar enfermidades, mas que Jesus já houvera há mais de 2000 anos nos ensinado. E o interessante disso é que ele fazia uma reprogramação mental com as pessoas. Quando falamos que Mesmer olhava as pessoas e penetrava-lhes o fundo da alma, os estudiosos descobriram que o nosso olhar tem uma capacidade impressionante de cura e principalmente de atenção. Quando nós olhamos para uma pessoa profundamente, conseguimos penetrar-lhe a alma e a pessoa penetrar a nossa alma. Já por isso, nem tantas pessoas conseguem olhar nos olhos umas das outras. O nosso organismo fala por si só. Quando alguém mente, expressa os olhos para um lado para o outro, abaixa a cabeça, meneia a cabeça. O ato de negar. Mas partindo desse princípio, a autossugestão ganhou um espaço muito grande nas sociedades acadêmicas, demonstrando que o indivíduo pode proporcionar a sua própria cura, o seu próprio interior, voltando-se para sanar uma série de problemas que ele vem a ter. E quais são esses problemas? Se não traumas, conflitos, geradores que vão mais tarde evolucionar nas enfermidades. Aqueles sentimentos presos que vão ser somatizados, vão exteriorizar no corpo as enfermidades, os desequilíbrios, os desajustes de todo naipe, de toda sorte. Então, partindo desse princípio, Mesmer ensinava que nós devemos, ao magnetizarmos-nos, e magnetizar alguém. Porque aí vem o X da questão. Existem pessoas que influenciam e existem pessoas que são influenciadas. No mínimo, o indivíduo precisa ser líder de si mesmo, mas nós também precisamos influenciar as pessoas, pais, mães, avós, cuidadores. Precisamos influenciar os nossos filhos, netos, os nossos pequenos. E como fazer isso? Como mostrar a eles o que devem ou o que não devem fazer, já que nós caminhamos uma etapa a mais no corpo físico e conhecemos um pouco mais? Nesse momento é extremamente pedagógico e salutar o ensinamento de Mesmer. Dizia ele que o indivíduo consegue criar esse magnetismo pelo olhar ao conseguir o foco. Para isso é necessário um trabalho astucioso e continuado, em que a pessoa deve focar os olhos em algum ponto e permanecer com ele fixado durante alguns segundos, depois alguns minutos, para que possa ir ao mínimo possível piscando os olhos, para que ele fique com os olhos fixos e fitos numa determinada região, para desenvolver essa capacidade ao se aproximar de alguém, para que ele possa olhar profundamente nos olhos. E ensina o Dr. Mesmer, e aí vai uma técnica para trabalharmos isso em casa, para a nossa influência em casa, que o indivíduo deve olhar para a raiz dos olhos, exatamente para esse local onde nós temos o nariz, e olhando para ali exercer o domínio de comunicação. Existem algumas pessoas que têm uma facilidade de comunicação impressionante. Cite um brasileiro que era camelô e que virou um dos homens mais ricos do mundo e do país, que segundo uma vez li um cronista que dizia, ele vende qualquer coisa para qualquer um a qualquer preço.
E é verdade. Vendendo canetas nas barcas que atravessavam a cidade de Niterói para o Rio de Janeiro, colocando um sistema de sonorização. Mais tarde cria um complexo televisivo. E quando, num período de crise, o banco que ele havia fundado estava dando-lhe prejuízo, ele cria uma empresa que deu o nome, vamos fazer propaganda aqui, de Jequiti, e que superou os lucros do banco que ele havia tido, vendendo produtos de beleza, cosmético, perfume. Então a capacidade de comunicação deste homem, que no ápice dos seus 84 anos de idade, continua ininterrupta, trabalhando e vendendo aquilo que ele mais sabe fazer, que é vendendo a comunicação. Dia 12 de dezembro de 85. 85, isso aí, Silvio. Então, veja a contribuição do Silvio. Então nós começamos a observar que essa capacidade, em muitas pessoas, ela parece incomum. Pessoas que exercem a sua dominação, não a dominação do poder, mas pela arte de se comunicarem, pela arte da expressão. Na comunicação, 93% são os gestos e a expressão, e apenas 7% é a palavra. Então, quando nós chegamos em casa e dizemos para os nossos filhos e netos, esposa, não faz isso, nós não estamos resolvendo o problema. É melhor o diálogo, olhando nos olhos fixamente, trabalhando essas questões. E quantas pessoas não conseguem hoje, nesses dias aturdidos, dormirem bem? Recorrem aos calmantes, às terapias, para poderem melhorar o sono. Também ensina essa autoindução, que é o próprio indivíduo se autoinduzindo, que existe uma técnica muito simples, que essas técnicas mereceriam, durante muito tempo, serem faladas, porque são coisas riquíssimas que podem ajudar a todos nós na nossa vida diária. Diz que o indivíduo deve deitar com a barriga para cima, sem tocar o tronco com os braços ou com as pernas, numa posição suave, e sobre a cabeceira da cama, colocar um ponto luminoso, ele no escuro, colocar um ponto luminoso ou colorido que possa enxergar, do tamanho de uma moeda de 50 centavos, que pode ser uma cartolina desenhada com uma dessas canetas de cor chamativa, e colar sobre a parede. E ao deitar, o indivíduo reclina o pescoço para que possa olhar fitamente aquele ponto, porque quando ele vira a cabeça, ele força o nervo óptico e vai cansando os olhos. As senhoras e os senhores, se tiverem a oportunidade de fazer essas experiências, vão perceber que vão começar a chorar sem ter motivo. Começam a escorrer lágrimas, porque os olhos se cansam de ficar olhando um objeto, um ponto fixo durante algum tempo. Mas é justamente por isso que desenvolve-se o chamado olhar sedutor. Mas não é o sedutor de homem e mulher, mas é o sedutor de pessoas, de almas, de corações. E a pessoa durante algum tempo vai ficar ali mentalizando e observando aquele ponto. Daí a pouco ela vai sentindo tão cansada que começa a pestanejar. Os olhos fecham por si só, uma força estranha vai tomando conta e eles caem. Caímos no sono, num estado de letargia. E esse sono é muito mais reparador do que qualquer outro sono que alprazolam, Rivotril ou qualquer outra medicação pode proporcionar. Porque é o sono que nós estamos buscando, essa autossugestão. No campo do sugestionamento, muitas coisas acontecem na vida dos desportistas, dos grandes pensadores, das pessoas de sucesso, de êxito. Porque ter êxito na vida não somente é ter dinheiro, mas principalmente ser feliz com o que faz. Uma dona de casa que gosta de ser dona de casa sente prazer ao preparar um prato de comida e todos deliciarem-se. Porque dá-lhe satisfação que ela faz com amor, faz com dedicação. E faz porque dedicou-se para aquele fato. Então, quantas e quantas vezes o desportista não sonha? Nós temos duas forças: a força da vontade e a força da imaginação. A vontade é a autorrealização, mas a imaginação é a pré-realização. Se nós não imaginamos o que queremos, nunca chegaremos a ponto nenhum. O indivíduo tem a capacidade, segundo o Espírito Emmanuel, de criador do próprio destino, construir ou colaborar com o próprio destino. São duas opções: ou nós seremos seduzidos por alguém que seduz muito, ou nós iremos seduzir pessoas que precisam da boa sedução. Ou seremos influenciados pelos outros, massa de manobra, ou influenciaremos pessoas de forma positiva para construírem uma nova vida. Ou nós seremos dominados por um senso comum, ou nós desenvolveremos essa capacidade de raciocínio lógico.
Então o indivíduo, quando vai para uma prova, o desportista imagina-se subindo ao pódio, ganhando, ele sonha, ele cria, ele atrai as suas forças, ele expecta antes de acontecer. Por isso, através do seu magnetismo, ele vai buscar o seu sonho. E quando chega numa prova, um maratonista, uma prova de peso, ele desenvolve uma força impressionante, capaz de exercer uma determinada perplexidade, porque ele imaginou, porque ele sonhou com cada momento daquele. Então na vida nós precisamos sonhar com o que queremos, a força de imaginar, de sentir-se. Aquela que vai ao fogão e prepara o alimento, começa a imaginar o que as pessoas gostam, a visita que vai chegar, qual o tempero que fica melhor, qual a panela que vai ficar melhor, como o prato vai ficar belo, sobrepondo, arrumando, organizando, vai criando no campo da ideação a materialidade do que sonha. E foi o próprio Jesus quem nos ensinou isso, muito antes de surgir a neurolinguística, essa programação nova de produzir ou reproduzir no cérebro os mecanismos de alcance do que queremos. As pessoas chegavam diante de Jesus, doentes, enfermas, paralíticos, cegos, obsidiados, e pediam a cura. E ele dizia categoricamente, duas questões que Jesus falava, que chamam a atenção em todas as suas curas. Ele perguntava à pessoa, o que queres de mim? É lógico que ele já sabia muito antes de a pessoa o procurar, por ser o médium de Deus, o seu magnetismo impressionante, o seu mimetismo, capaz de atrair as massas, de acalentar os corações. Mas ele perguntava, o que queres de mim? Porque antes de tudo é preciso que nós queiramos. Nós precisamos querer, ter força de vontade. E a pessoa dizia, Senhor, eu preciso da cura, eu estou padecente. Quando a cura era feita, ele dizia outra coisa. Vai, a tua fé te curou. Então Jesus dizia que é preciso ter fé e força de vontade. É preciso querer, porque tudo que nós queremos, nós conseguimos atrair pela força do pensamento. Dispersamos o pensamento no universo e ele volta para nós em forma de êxito, de satisfação, de plenitude espiritual. É a programação neurolinguística há mais de 2000 anos, Jesus nos ensinando. O que queres? É preciso esboçar o que queremos, querer do fundo da alma, ter vontade. Eu quero ser melhor. Eu quero ser um espírita melhor, mais altruísta, mais caridoso, mais paciente. É preciso querer. É preciso desejar intimamente. E lógico, falando a respeito desse mimetismo, da capacidade de olhar, de seduzir, eu me lembro de um amigo meu de muitos anos. Temos uma amizade muito longa. E ele é uma pessoa muito interessante. Porque quando ele fala sério, todo mundo acha que está falando sério, mas é deboche. E nós tínhamos um amigo, um pouco desequilibrado, com mais de 2 metros de altura, 100 e poucos quilos, que calçava 46. As senhoras e os senhores imaginem, era um gigante. Ele chegou um dia, e tinha sempre umas brincadeiras de mau gosto, dado ao seu desequilíbrio. Ele chegou um dia, nossa sala, estávamos sentados, e foi, me cumprimentou, e esse amigo meu tem horror que alguém coloque a mão na cabeça dele, por uma coisa de credo religioso, ninguém pode colocar a mão na cabeça dele. Foi o tal gigante e colocou a mão justamente na cabeça dele. Ele xingou de toda sorte, todos os nomes piores que as senhoras e os senhores possam imaginar. E qual não foi a reação do gigante, senão dizer, eu vou te esbofetear, eu lhe mato. E eu não conseguia fazer outra coisa, porque eu fiquei vendo aquela cena. Ele não tem 1/3 do corpo do gigante e ficou sentado, paralisado, olhando com os olhos fitos para o gigante. Que segundo ele, o próprio nome dele é gigante. E aí ele começou a falar, eu te mato, eu te arrebento, eu vou te esbofetear. E ele ficou ali sentado, paralisado, olhando fitamente os olhos do nosso amigo. Ao que disse a ele, eu não brigo na mão, eu só brigo no feitiço. Foi repentino. O homem colocou a mão à testa e saiu gritando, você me hipnotizou, eu estou com dor de cabeça, eu estou morrendo. E desceu as escadarias, a nossa sala era no 4º andar, não tinha elevador. Ele desceu as escadarias ruminando e gritando, ai, você me hipnotizou com esse zóio de macumba. Ele não havia feito nada.
E o homem desceu gritando, com a mão na cabeça. Todo mundo ficou apavorado, os vizinhos do prédio. Eu estou hipnotizado, ai meu Deus, que dor de cabeça, e gritando. E eu fiquei paralisado, eu não conseguia nem rir, porque a cena foi tão hilária que eu não conseguia rir, fiquei perplexo. Depois que o homem desceu, eu disse assim, mas fulano, como é que você fez isso? Ele disse assim, Jefferson, eu só tinha uma saída. Se fosse brigar com ele, ele me amassaria com as duas mãos. Então eu fui frio o suficiente e inventei uma história. Mas como ele é meio estrábico, quando ele olhou para o homem lá em cima e ele cá embaixo, olhando já estrábico para o homem, aquilo proporcionou uma sensação de medo no gigante que ficou mais horrorizado. Já ajudou ele a ser estrábico. E ele disse assim, eu não tinha outro jeito, eu tinha que inventar alguma coisa. E de lá para cá, todas as vezes que eu estou com ele, o nosso amigo não para conversar, porque tem medo do olho que hipnotiza. Não são raros esses casos. Outro dia, numa palestra espírita, uma psicóloga, falando em Itaperuna, que ela estando numa festa com um casal de amigos, todo mundo sentindo muito calor, estava quente, daí a pouco ela começou a sentir frio, muito frio, e começou a sentir frio, encolher-se, e virou para os amigos e falaram, vocês não estão sentindo frio? Outros que estavam próximos, não, está quente. Itaperuna fazer frio é muito difícil, sabe? É só quando o mundo acaba. Então ela disse assim, eu estou sentindo muito frio, acho que eu estou com febre, eu estou doente, eu estou passando mal, só pode. E eles então falaram, vamos embora, vamos, com certeza. Quando entraram no carro, já estavam quase levando ela em casa, eles disseram assim, sabe por que você está sentindo frio? Ela disse assim, não, o frio passou. Melhorou aqui no carro também, está mais aquecido, mas os vidros estavam abertos. Eles disseram assim, nós estávamos com muita vontade de ir embora. E quando sentimos vontade de ir embora, começamos a pensar que você deveria sentir frio. E começamos a lançar essas vibrações, que você deveria sentir frio. E fomos nos projetando, o casal, conversaram entre si. E de repente você começou a reclamar que estava sentindo frio. Ela é espírita e uma psicóloga. O pensamento tem o poder de influenciar as pessoas de tal maneira. Basta que nós olhemos para alguém e falemos assim, eu posso chegar e dizer assim, Virgílio, mas eu estou te achando hoje tão abatido, Virgílio. Você está sentindo bem? Eu estou te achando abatido. Virgílio, você está abatido, Virgílio. Eu estou achando que você não está bem. Você não acha que você não está bem? Duas negativas são uma verdade. Você não acha que não está bem? Já passou a ser verdade. Se o Virgílio for uma pessoa influenciada, e aí depende, lógico, né? Se a pessoa é influenciada, a pessoa vai começar a sentir incômodos, vai começar a sentir náuseas, sudorese, as mãos vão empalidecer, eu estou morrendo, eu estou desencarnando. Autossugestão. Quantas e quantas vezes a pessoa, quando quer que o outro saia do caminho, não cria uma circunstância? É muito comum isso. Nesses programas, por exemplo, nesses reality shows, em que se apresentam provas físicas, é muito comum isso. Um fala para o outro, mas você está aguentando? Você ainda está aguentando ficar nessa prova, e o indivíduo vai cansando, as pernas vão babeando, a fraqueza vai chegando, porque nós ainda somos sugestionáveis pela força de alguém que pensa por nós. E é por isso que Jesus disse, vós sois deuses. O nosso poder de despertar a nossa força de influenciar. A pessoa vira e diz assim, olha, nós podemos fazer o que quisermos, e é verdade. Somos detentores de um poder impressionante de raciocínio lógico, objetivo. Mas se dissermos eu não consigo, ninguém poderá fazer com que nós consigamos. A pessoa tem um sonho, mas tem que perseguir o sonho. Muitas vezes o sonho pode demorar para ser realizado, e quando ele se realiza, nós até esquecemos que tivemos o sonho. Mas ele se realiza se nós o perseguirmos. Se nós o objetivarmos de forma clara, límpida. Imaginemos, pois, quando Jesus se apresenta com 2 peixes e 5 pães. Uma multidão narra os evangelhos, faminta. E o Cristo, então, abençoa os pães e os peixes e pede aos seus discípulos que passem diante da multidão. A multiplicação dos pães e dos peixes. No livro A Gênesis, no capítulo 15, item 48, o ínclito codificador Allan Kardec vai nos apresentar 2 estudos nobres a respeito da multiplicação dos pães e dos peixes. Minhas senhoras e meus senhores,
Quem teria fome ao ouvir Jesus falar? Aquele homem que só a sua doce voz os espíritos obsessores obedeciam. O seu olhar penetrante marcava uma nova era da humanidade. As pessoas embevecidas não tinham fome, não tinham sede. Desejavam ouvir-lhe quantas e quantas horas fossem possíveis e precisas, porque o seu mimetismo era capaz de penetrar a alma mais endurecida. O seu amor era capaz de fazer o coração mais perplexo e mais rancoroso ceder-se para o bem. E o outro estudo apontado pelo codificador: naquela época as pessoas se engravam, andavam por longas distâncias, e cada qual carregava o seu alforje dentro dele, no mínimo um pedaço de pão, para matar a fome. As pessoas pediam pousada e abrigo nas casas e recebiam, porque era comum, e nós não tínhamos a violência que se tem hoje, porque quando as pessoas batem na porta, a pessoa já fica com medo. Hoje em dia, se alguém pede carona na beira da estrada, a pessoa pensa 50 mil vezes antes de oferecer carona, por receios, por circunstâncias alheias muitas vezes à própria vontade, pelo grau de violência que estamos vivenciando. Mas naquela época era comum. As pessoas carregavam o pão ao alforje, batiam, pediam uma pousada numa casa, e aquela casa abria-se generosamente para oferecer repouso pernoite. Então muitos traziam seus pães, traziam seus alimentos naquele momento, mas a palavra esclarecedora do Cristo tomava as almas, encantava os corações. Era impossível ter fome. Então os evangelhos narraram, mas como quem conta um conto aumenta um ponto, dividiram-se falando que o cesto de pães cresceu de uma tal maneira que voltou ainda com muitos pães e muitos peixes, e todos se alimentavam. Mas Jesus disse aos seus discípulos: ide e dai de comer a todos eles. O de comer que Jesus falava não é o pão que mata a fome do corpo, mas é o pão que mata a fome do espírito. Era o pão de que eles estavam sedentos, e foi o próprio Cristo quem nos ensinou, com os seus discípulos, a erguer as mãos, a impor as mãos para curar as criaturas enfermas. Ide pregar o evangelho a toda e qualquer criatura e curar em meu nome. O passe magnético que Mesmer apresenta na Áustria, que apresenta na França, que foi ensinado por Jesus, que foi nos delicadamente sutilizado por Allan Kardec minuciosamente, é a terapêutica da casa espírita, da fluidoterapia, o passe e a água fluida. Mas a importância do passe, ela é tão salutar que não deve ser uma coisa corriqueira. Existem pessoas que fazem do passe uma ritualística, o que não deve ser. O passe é um medicamento. Só se toma o medicamento quando há necessidade, para a própria pessoa ou para quem ela mentalize. Logicamente, quando a casa espírita predispõe o passe, é para quem realmente precisa do passe. Existem pessoas que, se forem à casa espírita e não tomarem passe, é como ir a Roma e não ver o Papa, ou como ir a Uberaba e não ver o Chico, ou como ir a Salvador e não ver o Divaldo. Mas na realidade, a necessidade do passe é quando realmente temos necessidade. É pleonástico repetir isso, mas é verdade. Porque quando nos sentimos bem, equilibrados, nós podemos doar energia e não querer receber energia, porque nós já estamos com o reservatório repleto de energia. O passe não deve ser uma ritualística, porque a doutrina espírita não tem ritualística. Então ir à casa espírita e ser obrigado a tomar o passe é ritualismo. Ir à casa espírita, tomar a água e jogar por todo o corpo, se banhar, apesar que nesse período em racionamento de água aqui em Colatina até ajuda, né? Ainda mais água fluida. Mas não há necessidade, porque o centro coronário é onde já foi aplicado o passe, esse chakra coronário, onde se distribui por todos os outros 6, por todo o organismo, distribuindo a energia. E quando o médium impõe as mãos sobre o chakra coronário, distribui essa energia por todo o corpo, e principalmente pelas células perispirituais, que estão enfermas. Então sente-se aquele reequilíbrio. Tudo que se faz em demasia e todos os dias vira rotina e perde-se a graça, porque nós perdemos o entusiasmo. Então quando o indivíduo todo dia vai à casa espírita, e existem aqueles, aqui em Colatina não é assim, porque o Carlos me disse que não é, e o Silvio me confirmou também. As pessoas não chegam na hora do passe, mas por todas as cidades por onde eu ando, aqui não, mas por todas as cidades ou quase todas, existem aqueles que só vão na palestra para tomar o passe.
chega na hora do assim seja. Se fosse da igreja católica, chegava na hora do amém. Acabou, ele chegou para tomar o passe. Então nós não podemos ter essa conduta, não devemos. E a outra coisa, o tratamento do passe ele é anterior. Por isso a importância da participação na palestra. Quando os espíritos superiores, nossos benfeitores amoráveis, já estão distribuindo as energias, enquanto nós estamos aqui. Cirurgias estão sendo feitas perispiritualmente. Os nossos espíritos familiares e protetores, aqueles que nos acompanham e por nós velam, estão disseminando o amor em nossas almas, nos preparando para o momento que adentrarmos para a cabine do passe. Mas de nada adiantará também o indivíduo vir, ser o Papa Passe, tomar passe e sair daqui e vai para o botequim. Ou sai daqui e vai falar mal da vida dos outros. Ou vai falar do governo, que nós sabemos que não presta. Haja as circunstâncias da crise econômica e política no país. Mas de que adianta falar? Se votamos errado, vamos continuar amargando durante os próximos 3 anos e pouco. Mas, quando nós acabamos nos desequilibrando, é como se nós deixássemos a energia do passe para trás. Ela é antes, ela é durante e ela é depois. Nós precisamos ter o jejum, como disse Jesus Cristo, mas não o jejum de comer, deixar de comer isso ou deixar de comer aquilo, mas o jejum da alma, das vibrações. E é por isso que muitas pessoas, quando viam o Dr. Mesmer passar com seu manto lilás, que poderia ser rosa, roxo, azul, branco, preto, qualquer cor que fosse, muitos caíam. E hoje muitas pessoas acabam caindo e convulsionando nas mais diversas denominações religiosas. No candomblé usa-se o termo que a pessoa bola no orixá, cai e fica caído. Nas igrejas reformadas a pessoa diz que cai no Espírito Santo ou cai com o demônio. Muitas pessoas caem porque estão emocionalmente desequilibradas, despreparadas. Então quando Mesmer passava e olhava fitamente uma pessoa em desequilíbrio, aquela pessoa caía, tombava, sofria o convulsionamento que acontecia também com Jesus. Olhemos as cirurgias espirituais realizadas pelos diversos médiuns, Zé Arigó e tantos outros, Rubem Faria, Chico Monteiro, tantos médiums que com a pleiade de espíritos, cirurgiões do mundo espiritual, realizam cirurgias e a pessoa às vezes narra que não sentiu dor alguma, sangramento quase nenhum. E muitos estudiosos, médicos, profissionais de saúde acompanham essas equipes. E o que seria isso senão a autossugestão mental e a anestesia dada pelo Espírito através dessa autossugestão? A pessoa deseja ser curado, desenvolve a fé, o raciocínio lógico e consegue neutralizar os campos dos vasos sanguíneos, da dorsalgia, porque é o cérebro que emite para todos os outros órgãos a sensação de dor. Nós cortamos o dedo, damos um pique no dedo, e de repente o que acontece? O cérebro sente e manda para os conjuntos que nós estamos sentindo dor, mas primeiro a sentir é o cérebro, não é o dedo que sente, é o nosso cérebro. Então quando essas cirurgias espirituais e essas curas espirituais são realizadas, e não somente no espiritismo, porque o espiritismo não é detentor da verdade, existem pessoas não espíritas que realizam curas, impõem as mãos e curam para todo lado. Um amigo meu me dizia, ali tem uma senhora, isso no último sábado, nós passávamos em frente, vindo de uma cidade, e ele dizia para mim, na última sexta, perdão, que ali tinha uma senhora, que muitas pessoas iam, e a esposa foi ficar naquele local. Quando nós passamos, muitos automóveis, ônibus, carros, é um lugar na zona rural, uma casinha pequenina, e ele nos disse, essa mulher é uma mulher de oração, muitas pessoas receberam a cura através dela. Ela põe as mãos na pessoa e começa a orar, e muita gente sai dali curada. Ela é médium, protestante, mas é médium. Tem a imposição de mãos, os fluidos que todos nós temos, como nos ensinou Jesus. Alguns em maior intensidade, outros em menor intensidade. Mas o que mais depende é a nossa força de vontade curadora. Quando nós vamos receber o passe na cabine, não depende tão somente do médium passista, mas principalmente da nossa vontade. É como se Jesus hoje nos perguntasse novamente, o que queres de mim? O que desejas que eu te faça? E nós precisamos falar a Jesus o que desejamos que Ele nos faça, o que queremos e o que vamos correr atrás. Quando falamos de mergulhar o olhar para influenciar pessoas, as crianças têm uma capacidade impressionante de negar os fatos. Outro dia, com uma bola dessas de exposição,
Meu filho, jogando a bola para o alto, jogou a bola e caiu justamente no lustre da avó dele, da sala. Aí qual não foi a minha surpresa quando ele disse em primeiro lugar: papai, não fui eu. Ninguém havia dito nada. Mas nós observamos a peraltice das crianças, a negação: não fui eu. Quantas vezes nós adultos não crescemos dessa forma? Sempre dizendo que não fomos nós. O problema que me ocorre, não fui eu quem causou. Isso que está acontecendo, não fui eu. E delegamos as responsabilidades aos outros. Porque desde criança trazemos essa informação na nossa vida. Quando na realidade deveríamos nos auto-assumir, nos auto-perdoar e praticar essa autoajuda mútua. O espírito Joana de Ângeles, nos últimos anos, nas últimas décadas, vem nos trazendo uma mensagem da psicologia transpessoal, da interiorização da criatura para dentro de si. Porque o indivíduo experimentou tudo. Ele quis voar, fez o avião. Quis viajar pelo espaço, chegou à Lua. Quis descobrir micro-organismos unicelulares, conseguiu através do microscópio. Conseguiu descobrir que todos os átomos, por mais fortes que tenham, ainda são subdivididos em partículas ínfimas como o neutrino que cruza a Terra sem que percebamos. Descobriu corpos espaciais, a cura para diversas enfermidades, para patologias impressionantes. Algumas que eram graves, como a gripe espanhola, que quando surgiu matou o rei da Espanha entre tantas pessoas, e que hoje pode ser controlada, principalmente nas pessoas mais idosas, com mais de 60 anos, que tomam uma vacina que traz alguns efeitos colaterais, mas que ajuda a prevenir contra o vírus da gripe. Descobriu-se a vitamina C, que ajuda, e tantas outras coisas, o ácido ascórbico, que muitas vezes a pessoa vai lá porque quer tomar em demasia, igual passe. Se a gente puder tomar 3 passes por dia, melhor, pensa a pessoa. Então vai lá, coloca 1, 2, 3 comprimidozinhos de vitamina C e toma. Mas diz 3 gramas, mas dizem os estudiosos que o organismo só absorve 1 grama por dia, então não adianta, as outras 2 foram jogadas fora. Então tomar 3 passes por dia não vai resolver, porque o repositório já está cheio. Tomei 1, vale melhor 1 passe bem tomado do que 1000 passes em que minha cabeça está lá em casa, na dívida, na esposa, no filho, no cachorrinho, no papagaio, no periquito. Nós somos a parte importante desse procedimento de cura espiritual. Então nesse momento de reflexão, nós nos recordamos desse amor ensinado pelo Cristo. E é por isso que Joana de Ângeles nos oferece a chave de que o homem descobriu tudo. Foi onde quis, mas ainda continuou doente. Porque a sua doença já não é mais física, é interior. É a alma adoecida. E é por isso que o Cristo vem para nós, ontem, hoje, sempre, com a mensagem sublime da liberdade, do amor. E o que mais pode nos fazer voltar para dentro do que o poder da oração? O poder da imaginação aliado ao poder da oração. A criatura voltar-se para descobrir a si própria, para mergulhar nas profundidades do seu eu interior. Para que nós sintamos o mesmo Cristo de ontem, voltando e nos falando da mensagem do amor e da fraternidade. O Dr. Mesmer, o médico que não queria medicar, descobriu que muito além dos aparatos cirúrgicos, das drogas de toda a natureza, dos barbitúricos, era possível curar com a vontade, com a fé e com a energia. E o seu axioma: nada na natureza é mais curável ao homem do que o próprio homem. Nós somos deuses. Nós temos o Cristo interno dentro de cada um de nós. A fagulha divina do Mestre de amor, que nos convida para o mundo de regeneração. Que nos mostra, olhando, como ontem dizia o Virgílio, apesar das tragédias naturais, de olharmos as águas largas do Rio Doce, contaminadas neste momento por essa lama que desce lá do estado das Minas Gerais, que nos deu tantos mineiros valorosos como o nosso querido Francisco Cândido Xavier, e especificamente na cidade de Mariana. Mas esse estado que pregou a liberdade, em que um dia um mártir morreu sacrificado por romper com a coroa, dizendo que nós deveríamos ser livres, a independência do país. Então essas águas que vêm, essa lama que vem das Minas Gerais hoje, talvez sirva para que as autoridades, para que os pensadores, para que os políticos da terra de Colatina possam repensar os cuidados com o Rio Doce.
para que todos nós repensemos o quanto é útil e importante a valorização do meio ambiente. Neste ano de 2015, que ora se finda, que é importante o homem saber respeitar a natureza, viver com amor, viver com respeito, porque tudo que temos nos serve para o nosso crescimento interior. Então, nesse momento, dizia ontem o Virgílio, nos problemas, nas catástrofes, é que nós podemos olhar e ver que há uma saída, é mudar a atitude e mudar o comportamento. Então, quando Jesus decanta isso, o poder da oração é tão fantástico, que um dia um poeta, compositor capixaba, o grande gênio e o grande rei Roberto Carlos, compôs uma música que fala justamente do nosso encontro com Deus. Quando todas as portas se fecham, quando o mundo se escurece à nossa volta, quando nós sentimos que não temos mais caminho, nós podemos fechar os olhos, sentir a brisa suave do amor permear os nossos corações, ouvir Jesus descer intimamente nos corações humanos e dizer fraternalmente que nós queremos falar com Deus, confessar a Ele as nossas fraquezas, as nossas limitações e buscarmos o amor. Quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Quando eu quero falar com Deus, às vezes me calo e elevo o meu pensamento, peço ajuda no meu sofrimento. Ele é Pai, Ele escuta o que pede o meu coração. Quantas vezes falando com Deus, desabafo e choro, e alívio pro meu coração eu a Ele imploro. E então sinto a sua presença, seu amor, sua luz tão intensa, que ilumina meu rosto e me alegra em minha oração. Quanta paz, quanta luz, Deus nos ouve, nos mostra o caminho e a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz, Deus nos fala que a Ele se chega, seguindo Jesus. É tão lindo falar com Deus em qualquer momento. Deus que vê uma folha que cai e é levada ao vento. Não existe onde Ele não esteja, Ele pode escutar nossa voz. Deus no céu, Deus na terra, onde seja, está dentro de nós. Quanta paz, quanta luz, Deus nos ouve, nos mostra o caminho e a Ele conduz. Deus é Pai,
Deus é luz, Deus nos fala que a Ele se chega, seguindo Jesus. Quanta paz, quanta luz, Deus nos ouve, nos mostra o caminho e a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz, Deus nos fala que a Ele se chega, seguindo Jesus. Quanta paz, quanta luz, Deus nos ouve, nos mostra o caminho e a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz, Deus nos fala que a Ele se chega, seguindo Jesus. Deus é amor e bondade. Nós te desejamos agradecer neste instante por tanta luz aqui presente, pelo amor que a nossa alma sente. Muito obrigado, Senhor, por essa terra de amor, pela sociedade espírita. Nós te pedimos, envolve os nossos irmãos em tua paz e em tua luz. Leva todos de regresso aos seus lares, sob a tua bênção, Jesus. Abençoa os nossos irmãos internautas que nos acompanham pela rede Amigo Espírita, essa rede de amor, de paz e de caridade. Pela luz da tua verdade, muito obrigado, Senhor. Pelas energias que se espalham de tuas mãos generosas e santas, pelo bem que as nossas almas encantam, muito obrigado, Senhor. Pelo amor, santo, divino e sublime amor, em qual lugar que seja, que nós nos convertamos na sua santa e ideal igreja. Pelo teu amor, Senhor, em expressão de milhões e milhões de amores. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado, Senhor.